Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui a live que vai ser. Hoje a nossa live vai ser com a Luana. Oi, Lu. Oi, Cá. Vou chamar ela aqui pra gente começar a conversar. Oi, Isabela. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu consigo. Hoje a gente tá em horário diferente. Geralmente a gente faz live meio-dia do Brasil. Oi! Tá me vendo? Tô. Tá boa, Tudo coisa. bem? Tudo Tá. bem. Eu tô aqui no meio do mato. Eu tava vendo suas fotos. É. Quanto tem? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Tá bom. Eu sou a Mayumi, a gente vai estar fazendo hoje a nossa live com a Luana. Luana é minha amiga, conheço ela já. Eu vou pedir para ela se apresentar rapidinho, daí a gente vai bater um papo aqui, que é bem interessante. Acho que vocês vão gostar bastante o conteúdo dela, que ela vai poder passar pra gente, tá bom? Fala aí, Lu. Tá bom. Eu sou a Luana, sou de São Paulo. Tenho agora 35 anos já. Fui intercambista. Na verdade, com 31 resolvi ir para Malta e estudar inglês. A princípio me achava velha, mas depois eu falei, não, gente, tá ok. E fui, me apaixonei pela ilha. Voltei para o Brasil, comecei a organizar tudo. Um ano depois estava morando em Malta e, sem dúvida, foi uma das melhores experiências da minha vida. Atualmente moro na Espanha faz um ano, mas sinto saudade de Malta todos os dias. Isso a gente E é isso, e é essa vida de uma coisa que acabou levando a outra, um sonho que acabou impulsionando o outro. E a minha ideia aqui é conseguir ajudar e contar um pouco da experiência, né? Porque às vezes são pequenas coisas na vida que a gente resolve e acaba virando um sonho, que acaba virando realidade. E acho que a vida é esse jogo aí. com certeza. Na verdade, assim, tava, né? A gente tá sempre querendo achar gente para conversar e eu lembrei, pensei assim, nossa, a história da Lu é legal, porque eu acho que Isso. bastante gente tem interesse, né, em saber não só intercâmbio, né, que na X Club a gente fala, na Exchange Club a gente fala bastante de intercâmbio, mas não só de intercâmbio, a gente também fala, né, da galera que tá morando fora, que teve essa oportunidade, né? E você acho que é um perfil assim de que foi fazer intercâmbio, ficou um tempo, né? E aí aprendeu inglês lá mesmo, né? Tipo, Isso. eu acho que você vai poder contar um pouquinho. É que eu sei a sua história, então Sim, sim, sim. consigo falar um pouquinho melhor. Mas e depois você procurou algo, né, na sua área e Sim. foi e teve assim como fala, uma evolução assim no morar Isso. fora, sabe? Então, eu acho bem legal isso, porque eu acho que bastante gente tem vontade de fazer isso e não sabe por onde começar, né? Sim, sim, sim. Por isso também da ideia da X Club, sabe? Porque daí na plataforma consegue achar tudo. Eu não sei se deu tempo de você entrar e fuçar melhor assim. Sim, eu dei uma. Sim. Eu É, dei uma olhada, é bem legal a ideia mesmo, porque na verdade são sonhos, né? E ainda mais um sonho que envolve tanto dinheiro envolvido, né? Tantas opções, porque tem muitos lugares que falam inglês, aí vem aquela dúvida, ai, mas e o sotaque? E isso gera muita insegurança. E eu, com 30 anos, o inglês para mim era um tabu. Eu não falava inglês, eu sempre estudei em escola, mas nunca terminei. E resolvi, tinha um mês de férias, eu tinha que tirar um mês de férias. Eu falei, eu não quero só viajar, vou fazer um intercâmbio. Aí comecei a procurar alguns lugares. Aí falei, não, vou para África do Sul, porque fevereiro é frio, vou para África do Sul. Porque eu falei, não quero Canadá, não quero Inglaterra, não quero Estados Unidos. Aí achei Malta como uma das opções, comecei a olhar e falei, mentira que isso existe. E eu não gosto de planejar muitas coisas, mas foi a coisa que eu tinha planejado com maior antecedência. 8 meses antes, planejei, falei, quer saber, vou para Malta, juntei junto com
o carnaval para dar 5 semanas e vou estudar inglês. Aí eu comecei a estudar bastante inglês antes de ir. Eu estava ainda no pré-intermediário. E comigo aconteceu uma coisa muito legal. Me colocaram no intermediário, colocaram no nível acima do que eu estava. Uhum. Eu falei, ferrou. Falei, quer saber? Eu vou tentar. E para mim foi muito bom, porque eram só 5 semanas. E a turma me puxou e aí a gente acaba vendo assim, né? No Brasil tem muita coisa legendada, os filmes, as séries, coisa que na Europa, na Espanha, na França, na Itália não acontece. É tudo dublado, sabe? Igual aquele filme infantil que a gente vê dublado, para eles é o normal. Então o nosso ouvido, ele já é preparado desde criança. Sim. Então, para mim, o que faltava mesmo era falar. Eu já tinha viajado, já tinha ido para os Estados Unidos, nem sei como, porque não fazia amigos, era o inglês de tipo, onde está isso, onde é o banheiro, era isso. Uhum. E aí acabei, como eu vi que eu era melhor do que as outras pessoas, aí eu queria ajudar, e aí eu soltou o inglês, aí eu voltei de Malta, foi muito legal. Tipo, já fazendo amigos falando inglês. E já Sim. com 31 anos, que, sei lá, eu me sentia velha já. Falei, não, intercâmbio é coisa de gente de 16, 18 anos. Mas não. Então foi muito legal. E eu amei a ilha, eu acho que é muito particular. Malta é muito especial, eu acho a energia de lá sensacional, o vento. E também Malta, pelo que eu vejo, tá? Para mim é um lugar de gente feliz, porque é um destino de férias. Então as pessoas, a maioria das pessoas que estão lá, elas estão para ter férias. Então as pessoas estão felizes, elas planejaram, elas sonharam com aquele momento. Então é assim, claro, tem problemas e tudo, é pequeno, mas assim, o aeroporto é pequeno também. O aeroporto é perto, entendeu? E eu fui para Malta, então, aí eu voltei de Malta, continuei trabalhando e tudo que meu chefe falava, eu falava, não tem problema, eu vou embora para Malta. E aí Você um já tinha dia, colocado na cabeça, né? Vou pra Malta. não, meu coração ficou lá, tipo assim, foi pelo. Não sei explicar, foi pelo lugar. Tanto que eu ainda tenho um sonho de, no futuro, sabe assim, voltar a morar lá. Olha, essa eu não E. sabia. Estou esperando você aqui de novo. Não, eu vou abrir uma. Não, meu sonho é abrir uma. Não é uma pousada, é uma. Nem uma. A casa da Luana eu quero abrir, onde eu morava, né? Que era em Esliema. Já até conversei com o Ricardo, falei, não agora, né? Mas no futuro, quem sabe, já até vejo como vai ser, enfim. E aí eu voltei e 2 amigos meus falaram para mim, falou, Luana, para de ficar de Malta, você não vai embora para Malta. Eu falei, como que eu não vou embora para Malta? Vou embora para Malta. Aline. Yeah. Aí eu Aí eu comecei a organizar tudo, comecei a procurar emprego e as coisas é incrível, gente. Quando você vai se organizando, as coisas vão acontecendo. Bom. Por coincidência, um queridíssimo que estudou comigo, o Ed, nem sei se você sabe dessa história. Eu falei com ele, falei, Ed, eu quero ir morar em Malta, vou estudar inglês 1 ano. Ele falou, vem. Eu falei, então, mas eu precisava de um emprego, part-time, sei lá, alguma coisa para me ajudar. Ele falou, não vem, que aí a gente regulariza tudo, porque lá já estudante já podia trabalhar. Que eu tô trabalhando numa corretora. Eu não sei se sabe dessa história. Não. Numa corretora. Eu vou falar com o dono da corretora, quem sabe você consegue. Qualquer dinheiro é bem-vindo, porque eu tinha guardado um dinheiro para estar indo, né? Resumindo, o dono da corretora é o Ricardo, e você já sabe o fim da história, né? Já era como virou quase minha segunda família em Malta. E foi muito legal porque, ó, em outubro eu resolvi ir. Em novembro eu já tinha feito entrevista, porque graças a Deus, eu trabalho com tecnologia, então em Malta tem bastante coisa. Como Sim. acho que tecnologia, contabilidade tem vários nichos que você consegue emprego. Mas até aí eu não sabia ao fundo. E consegui um emprego antes de eu ir. Em Então, Malta, assim, para em voltar. Malta, foi muito legal. Óbvio, um monte de coisa, tipo, deu errado antes de eu ir, né? Na minha vida pessoal, até na profissional. Mas aí, esses mesmos amigos que me falaram, né, Luana, você não vai? Eles falaram para mim, Lu, tem uma coisa, você programou para ir. Se dá um BO, você volta, entendeu? Não é uma coisa que Claro. você vai e não pode voltar. Então, Sim. eu sempre que eu saí, desde o momento que eu saí do Brasil, eu sempre tive isso tranquilo no meu coração. Se dá um Hum. BO, eu me organizo e volto. Não é que eu saí do Brasil porque, sabe assim? Então, eu tenho muito tranquilo isso
de que se algum dia eu resolver voltar, eu vou voltar. Ou se algum Sim, dia eu quiser mudar para outro lugar, eu vou organizar, se for meu plano de vida, e vou voltar. E vou mudar outra vez. Então, sim. assim, então acho que foi bem legal, assim, tipo, isso tudo que aconteceu, né? Claro, a gente sabe que não é todo dia que é fácil, né? A gente se mexe em frio, às vezes mora com gente que não deveria morar, você sabe, essas coisas. Mas é tudo experiência de vida, então É, eu recomendo muito, muito, muito essa experiência. na verdade, assim, organizando um pouquinho, né, para quem tá de fora e não tem ideia, Isso. né? Foi assim, você veio, você ficou um tempo, você ficou um mês, você se apaixonou pela ilha, voltou pro Brasil e falou, vou voltar. E aí você se Isso. organizou realmente, daí quando você veio um mês, você meio que já fez amigos, fez contato, você já sabia como funcionava, e daí quando você Isso. voltou, já ficou tudo mais simples. Então, assim, Sem dúvida. isso é Eu já uma sabia dica. que rua eu queria morar. Exato, você já sabia onde você queria morar, você já sabia como fazer, procurar as coisas. Então, assim, ir um tempo e ficar um tempo curto primeiro para ver se realmente você gosta do lugar, se realmente você se adapta, é uma coisa muito interessante a fazer, né? É necessário, né? Então, assim, quando você tem essa vontade, é um passo. Aí fazer o intercâmbio e um tempo, porque eu acho que e como turista, fazer intercâmbio é diferente também, né? Então, Sim. assim, você vai fazer intercâmbio, é um pouco mais intenso, assim, você conhece mais gente, você vive lá mais um pouco, né? Sim. Então, daí eu acho que essa programação é muito legal sua, sabe? Que daí depois você voltou, você colocou na cabeça, eu vou e eu vou, entendeu? Sim, eu vou. E foi questão de. Ó, eu cheguei em Malta dia 25 de fevereiro de 2007 para estudar. Eu voltei dia 15 de fevereiro de 2007, não, desculpa, 2017. Eu voltei dia 15 de fevereiro de 2018. Foi, tipo, questão de um ano. E é exatamente o que você falou. E tem uma coisa mais que eu acho que é importante: você se sentir no lugar. Muito, muito. Sabe, por exemplo, quando eu resolvi sair de Malta, quer dizer, eu estava procurando outro emprego, porque depois eu queria mudar, eu queria mais desafios, e em Malta estava um pouco complicado, né? E eu resolvi, falei que eu queria mudar. O que eu fiz? Eu fui para Barcelona ver se eu me via lá, e não me vi. Então, eu acho muito legal essa questão do seu coração, de você sentir a energia do lugar, de você ver como é. Eu acho que isso também é um passo muito importante. E aquela coisa de movimentar um pouco, né? Você parado, você fala, eu quero ir, não. Então, assim, você vai, você vê, ou você pesquisa mais, você fala com pessoas que estão lá, foram lá. Então, assim, essa realmente a ideia, né, da Exchange Club de ter um ambiente que você possa fazer pergunta para as pessoas, que você possa estar lá perguntando, pedindo dica e trocando isso tudo, sabe? Porque eu acho que isso faz total diferença para você conseguir fazer algo que você tem vontade, sabe? Que seja um intercâmbio, que seja morar, que seja passear, que seja fazer mochilão, que seja fazer qualquer coisa, sabe? Aí tá todo Sim, mundo porque assim, ó, com falta, sim, Lu. o que eu acho muito legal, assim, é porque, né, do projeto, tudo da Exchange Club, é que assim, por exemplo, onde você vai morar impacta completamente nossa experiência, entendeu? Então é assim, você tem um pouco dessa troca, como que é um pouco da faixa etária, o que você gosta de fazer, é muito importante. Eu tenho certeza que se eu tivesse morado, no meu caso, tá, que amo o mar, mas no centro da ilha, quando eu fui fazer intercâmbio, talvez minha experiência não tenha sido a mesma. Uhum. Mas da mesma forma que de outras pessoas, às vezes, para gozo, seria a melhor experiência do mundo. Então, assim, é muito importante essa troca, escutar, né, as opiniões, até de custo e tudo mais, porque cada um tem uma forma de vida, né? Cada um tem um objetivo. Sim, Para isso. poder decidir, Aham, pode falar, desculpa. entendeu? Para você poder decidir aonde você vai querer estar, entendeu? Por exemplo, eu morava num lugar mais caro por opção e economizava no mercado. Uhum. Sim, sim. Tinha vezes que chegava dia 20, dia 22, tipo,
a grana já estava curta, mas o que eu aprendi também? Também a usar o que eu tinha na dispensa, entendeu? Então, haja macarrão com atum e tava tudo certo. Mas era uma opção Pão com minha. Eu um gostava. pão. É verdade, um omelete, mas tava tudo certo. Da mesma forma de que eu gostava muito de viajar, né? Então, eu, pelo menos uma vez por mês, eu estava viajando para algum canto. E a questão é a seguinte: na Europa, você acha a passagem de volta 25 euros. Sim. Só com a mochilinha, mas você acha. 25 euros é uma blusa. A minha opção era, vou comprar blusa ou vou viajar? Óbvio que eu fui viajar, então eu fiquei sem comprar. Eu fiquei substituindo roupa muitas vezes, entendeu? A calça jeans rasgava e eu comprava outra, mas se não, eu ia viajar. É outro tipo, né? A Sim. Sassi aqui tá perguntando, quero muito saber se pode levar família, irmãos, como é que funciona essa questão, né? Na verdade, para intercâmbio, você consegue ir junto com as pessoas, só que cada um tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, a questão de levar alguém é um pouco mais complicado por causa de visto e tudo mais. Se for na Europa, até 3 meses não precisa de visto. Então, até dá para vir junto, né? Então, tem que ver direitinho. Se você quiser, me chama no particular ou a Lu também. A Lu adora ajudar. Eu adoro ajudar. A Lu adora. E aí a gente conversa, porque é um pouco mais complexo isso tudo, né? Mas assim, eu acho que. Como que foi? Então, assim, só contando um pouquinho assim, o seu inglês. O que você achou? Como é que foi? Assim? Eu acho que isso é uma dúvida que todo mundo tem, sabe? Tem um inglês, sei lá, intermediário, chega aqui e assim, você sentiu melhorar, assim? Como é que foi? Para mim, assim, ó, eu tava com muito medo, porque eu falei, meu, e agora, né? O que eu fiz antes de eu ir? Eu fiz muito Duolingo e estudei bastante. Para melhorar vocabulário, eu indico o Duolingo para todo mundo. Só que eu cheguei aí, eu não fazia amigo com inglês. Aí eu cheguei, porque além de tudo, eu fui morar numa residência estudantil, dividi no quarto mesmo, que eu queria, tipo, ter essa experiência. E aí cheguei na casa, me atenderam 2 espanhóis. E eu falo espanhol. Eu falei, lascou, vou ficar falando espanhol aqui. Inclusive, são meus super amigos. Mas aí a gente morava com uma turca, morava com mais gente na casa. Tinham 3 quartos, então eram 6 pessoas. 2 pessoas em cada quarto. E eu não falava inglês. Só que tinha uma comunidade turca muito grande. Aí em Malta tem muito turco, né? E também acaba tendo muitos alemães, muitos franceses, e com eles é só inglês. Não dava nem para eu arriscar o espanhol. E como eu acho que essa questão do nosso ouvido ser bom em inglês, a gente tem mais facilidade, mais do Tem, que a gente imagina. sim. Então, assim, meu inglês de verdade deslanchou, porque eu já tinha viajado antes, não tinha feito um amigo falando inglês, voltei. Depois, se eu mostro a minha festa de despedida, tinha tipo 45 pessoas numa segunda-feira na minha casa. E assim, foi muito legal, entendeu? De todos os tipos de nacionalidade. E eu perdi o medo. Eu acho que a questão foi o empurrão de perder o medo. Sim. E tem uma outra coisa do inglês que eu acho que é muito interessante em Malta, particularmente. Tem gente do mundo todo. Seu ouvido fica afiadíssimo com o sotaque do mundo todo. Nossa, O sotaque não é o inglês britânico, não é o melhor, não é inglês puro. Meu, que se dane, o importante é você se comunicar. Entendeu? é, Muito tempo eu tive vergonha de fazer reuniões em inglês, pelo meu nível de inglês, pelo meu sotaque. Mas, meu, ninguém tá nem aí. Essa é pior, a verdade, entendeu? ninguém tá. Mas daí você sentiu diferença em você trabalhar em inglês e da escola? Isso você também sentiu uma boa diferença? Sim, sim, ó. Inclusive, quando eu cheguei em Malta para morar, eu fiz ainda mais um mês de curso de inglês. Porque eu estava esperando o visto, que o visto demora um pouco. Eu cheguei antes como turista, eu falei, como eu vou estar aqui, eu vou estudar. E aí eu fiz isso, que é para dar um gás mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum, uhum. Mas me deu, e eu recomendo para todo mundo, para todas as cidades. O intercâmbio vale muito a pena e vale a pena, assim, forçar. Assim, se você vai
minha opinião particular, vai falando nada de inglês, eu acho um pouco furada. Porque para Uhum, você chegar nesse nível vai demorar um pouco. E claro, sim, você tem amigos brasileiros, você fala português. Eu acho que de um pré-intermediário para intermediário é o momento certo de você fazer intercâmbio. sim, sim, concordo super, assim. Eu acho que muito básico não é que você também não aproveite, você aproveita muito. Mas se você tem um interesse maior, assim, em querer ficar, se você tem essa vontade, já demorou para começar a estudar o inglês, na verdade, né? Porque o Eu inglês acho que vale a pena você se preparar antes de ir, vale a pena você fazer o Duolingo, vale a pena você fazer aula, porque vai te dar segurança, porque o que dá vergonha é de falar. Uhum, uhum, total. Depois você vê que tá tudo bem falar errado, então aí você se solta. Na verdade, você é muito mais crítico do que eles mesmos, né? Que ouvem, né? E Isso. uma coisa que é bem engraçado, por exemplo, quando o gringo vem falar português, ninguém liga tanto, né? Que fala errado. Você que quer falar super Não. bonitinho, né? Então, tem várias coisinhas, assim, do inglês que eu acho que a gente bloqueia muito. E eu acho também, assim, muita gente pergunta, né? Tipo, ai, o nível de inglês, ai, como é que. Eu acho que isso vai depender muito do que você está procurando, sabe? Se você quer uma experiência no exterior só e vivenciar isso, aí não tem limite de idade, não tem limite de nível, não tem nada. Só vem que com certeza vai ser a melhor experiência da sua vida. Mas assim, se você tem um objetivo formado, que você tem interesse em morar fora, que você tem interesse em ficar mais tempo, aí sim você tem que realmente se preparar, tanto financeiramente quanto com o idioma, né? Sim. A única coisa, a outra coisa que também tem que, para alinhar um pouco a expectativa, que é falar fluente outra língua. Cara, é praticamente impossível isso. Eu morei 2 anos e pouco em Malta e eu não saí falando fluente, eu não me sentia. Por quê? Por exemplo, eu nunca fiquei doente em Malta. Com isso, eu não tenho vocabulário de hospital, eu não tenho vocabulário de farmácia, é normal. Ah, sei lá, sabe assim, são vocabulários específicos. Nunca cozinhei muito em Malta, então eu não tenho o vocabulário de cozinha, sabe? O básico você sabe, mas você vai aprendendo de acordo com a sua vivência. Você A sua, sempre descobre palavras novas. Então, é claro. muito, muito difícil você falar fluente outra língua, a não ser que, óbvio, você estude muito, 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 ou que você aprenda desde pequeno. Esse é meu ponto de vista particular. E outra coisa, tá tudo bem. De novo, sabe? Tá tudo bem. Você Não tem sobrevive. problema você falar. Hoje, por exemplo, eu moro na Espanha. Eu falo super bem espanhol, mas eu invento palavra até hoje. Eu invento. Tem palavra que eu acho que existe e não existe, tá? Por exemplo, registro e cadastro existe no português, quer dizer, mais ou menos, né? A mesma coisa. Registrar um usuário, cadastrar um usuário, por exemplo. Cadastro não existe no espanhol. E eu sempre falo que tem que cadastrar o usuário. Então, assim, e tá tudo bem, todo mundo ri, todo mundo fala do que você tá falando e tá tudo bem. E isso é bom ser leve, assim, é bom levar as coisas nessa leveza, assim, porque você não precisa ser perfeito, né, no falar. O importante é se comunicar. Você passou o que você precisava passar, a pessoa entendeu? Ok, você consegue, Sim. né? Aí, assim, a questão do trabalho, interessante que você falou que você conseguiu arrumar antes. Como foi esse processo? Assim? Conta um pouquinho. Tá bom. Eu atualizei primeiro meu LinkedIn, LinkedIn é por não muito ter importante. feito Inglês, óbvio. em inglês, atualizei em inglês e comecei a procurar. A empresa me mandou e-mail, acabei fazendo a entrevista online, foi tudo online. Aí Uhum. passei para a segunda fase, aí fizeram a proposta e aplicaram para o visto, que acho que antigamente até demorava um pouco mais do que hoje, né? Que a pandemia deu uma agilizada. Eu acho que Coisa assinei boa. final de dezembro o contrato, comecei a trabalhar dia 1º de maio, dia 2 de maio. Nossa. Daí, então, mas assim, você teria alguma dica assim para galera que tem interesse em procurar emprego antes de Sim, vir? ó, sim, dica, LinkedIn atualizado, até depois se quiser deixar, eu até posso dar uma ajudada, porque eu procurei tanto emprego que eu fiquei boa. Não sou boa em entrevista, mas sou boa em LinkedIn.
Faz uns posts ali no Next Club sobre LinkedIn. Boa. Não, posso ajudar. Você sabe que eu adoro ajudar, com o maior prazer. Posso ajudar. LinkedIn, ensaiar muito no inglês. Uhum. Eu fiz aula de inglês para fazer as entrevistas. E assim, você põe no Google, perguntas de entrevista. Então, E assim, você escreve, porque até em português é difícil. Se eu te perguntar agora, o que você quer daqui 5 anos? Você vai falar, nossa, peraí. Então, assim, é parar para pensar, fazer o exercício, né, da entrevista, aquelas perguntas mesmo, o que seu chefe falava de você, o que você acha que você tem que melhorar, qual que é seu ponto forte. Se você procurar no Google, cada um pode até ver da sua área, porque às vezes tem até, você vai achar. Fazer esse exercício, escrever no papel, pensar em português primeiro, depois traduzir, aí pedir ajuda a alguém que tem um nível de inglês bom, e mandar bala. E decorar. E decorar. Aí, às vezes, você não entende por causa do sotaque, o que a pessoa está perguntando. Mas aí tem uma palavra-chave, sabe? Que você vai falar, putz, essa pergunta, entendeu? Aí você já até sabe o que você tem que responder. boa. Então, a minha dica é essa: é estudar para entrevista, perder um tempo mesmo nisso, montar mesmo primeiro em português, se preparar. E decorar o inglês, porque a maioria dos lugares tem essas perguntas padrão, né? Eu cheguei a fazer entrevista que o cara perguntou qual era o último livro que eu tinha lido, aí ferrou, né? Tipo, saiu do meu script, E se entrasse alguém na minha equipe, qual livro eu ia indicar pra pessoa? Aí ferrou, né? Óbvio, fui super mal, mas a maioria delas... Você acertou 80%, né? Aí tá passando. Falei, peraí, que essa não tava no meu script, né? Peraí, E que outra essa. coisa, Não. Peraí. fazendo entrevista online, você consegue deixar um post-itzinho do lado, entendeu? Você consegue No ter vários. computador. Você bate o olho para te ajudar, uma colinha. Não, mas daí sai do script e você fala assim: peraí, que essa daí nem em português eu consigo responder, né? Mas era isso mesmo, a questão era essa mesmo, então... Não era nem a questão do inglês, né? Aí você dá risada. Nem no inglês, se fosse em português. Exato, muito bom. E aí, assim, você acha que estando aqui em Malta fica mais fácil de arrumar emprego na Europa, no geral? Ou não necessariamente? Acho que depende da área. Eu É, acho que, óbvio, a questão de você ter o passaporte europeu não ajuda muito. com certeza. E acho que depende da área. Eu mesmo, quando eu mudei de Malta para Espanha, a minha aplicação do visto não foi por Malta, foi pelo Brasil. Ah, é? É, Interessante. foi porque, como ia demorar um pouco, eu pedi para fazer pelo Brasil, porque aí tem que fazer pelo consulado espanhol. Tem o consulado aí. Então, eu falei, quer saber, eu vou para o Brasil, fico 3 semanas com a minha família, que acabou virando 4 meses por causa da pandemia. Aí, 3 semanas com a minha família e vou desde o Brasil para a Espanha. uhum, Essa foi a minha estratégia. entendi. Ah, é legal. Então, eu acho que é bem empolgante, assim, esse tipo de assunto, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm muita vontade, realmente, assim, de fazer isso, né? E eu acho que, particularmente, eu acho você bem corajosa, assim, né? Tipo, não, eu vou e fui, né? Então, é bem... Eu acho que eu fui um pouco indelinquente, talvez, não pensei muito. Mas é bom, Mas, né? ó, sim, mas se você parar para pensar, se eu contar, 2014 eu queria muito ir para a Espanha, porque eu trabalhava no Santander, no Brasil, que é o banco espanhol, e eu queria muito ir para a Espanha. E não consegui ir para a Espanha. Não deu certo, deu tudo errado e tudo mais. Aí, tudo isso, fui para Malta, fiz o intercâmbio, melhorei meu inglês, morei em Malta, melhorei o inglês. Em 2019, um amigo meu me ligou, um amigo meu que estava no Brasil e estava agora na Espanha, me ligou perguntando se eu queria voltar para o banco. Mas para essa vaga eu precisava do espanhol e do inglês. Olha como são as coisas. Se eu estivesse no Brasil, eu não teria desenvolvido meu inglês, eu não teria passado nessa vaga que é onde eu estou trabalhando atualmente. Tá vendo? Tudo acontece como tem que acontecer, né? É muito doido, sim, sem Uhum. dúvida. Não, Sem dúvida.
Isso é muito interessante, assim mesmo, assim. Então foi meio que foi acontecendo, mas deu tudo direitinho, encaixou tudo direitinho, assim, né? Sim, Agora na sim. Espanha você tá bem, assim, né? Assim, você tá gostando, você tá no Brasil agora, né? Mas assim, na Eu Espanha, tô, sim, eu tô de mas, férias. mas na Sim, Espanha, assim, tipo, tá tudo meio ajeitadinho, assim, né? sim, sim. Na Espanha é um pouco diferente o processo de visto na Espanha. Na Espanha, você entra na Espanha com o visto, Uhum, já. uhum, Então você já chega com o seu passaporte já com o selinho do visto. uhum, Em Malta, não, né? Em Malta você finaliza a aplicação aí. uhum, E então eu cheguei, já comecei a trabalhar depois de 4 dias. Tenho trabalhado bastante, porque com a pandemia não tenho saído muito. uhum. Tenho ficado mais em casa, eu aproveito para trabalhar um monte. O ritmo é diferente, mas já está tudo ajeitado, sim. Já faz um ano que eu estou lá. Aí, pela primeira vez, estou morando sozinha, depois de muita luta. Uhul. E Eu conheço essa luta dela aqui. é, de aceitar que eu ia morar sozinha, porque agora finalmente o visto do Eric, do meu namorado, saiu. Aham, legal. E eu estava esperando ele desde setembro do ano passado, então, né, já tinha casa para a gente morar junto, agora a gente volta junto em setembro. Hum, E agora já está tudo ajeitado. legal. Mas Madrid é completamente diferente. É uma cidade maior, é uma cidade muito bonita também, tem muita coisa para ver. É completamente diferente. Por isso que eu digo, você precisa. As pessoas acham que se elas querem morar fora, acho que o intercâmbio é muito válido para você se sentir no lugar, Sim, para também você acho. ver se é aquilo, sabe como que vai ser, o Ficar que um que você tempo. tem para fazer. É. Não, assim, com certeza, porque depois que você já vem, já conhece, já sabe como funciona, é muito mais fácil você conseguir ir e ficar realmente no lugar, né? Porque assim, e querendo assim, não, eu vou uma vez e vou e fico. É muita coisa nova para uma mudança É muita grande. variável para dar errado. Essa é a verdade. Exato. Essa é a Então, verdade. é bem boa, assim, essa sua dica. Agora, uma coisa que eu vou perguntar, que eu sei que você é boa, melhor do que eu, inclusive, que eu tô aqui em Malta, é das baladas de Ah, Malta. Como que é? Conta pra galera. Isso eu sempre fico devendo e eu sempre lembro de você, Lu. não, não, assim, Malta, igual, voltando um pouco, né? Malta é um lugar de gente de férias, né? Então tem muita gente que vai para estudar, tem muita gente que vai para passar 2, 3 dias. E como na Europa os voos são muito baratos, então tem voos de muitos lugares e as pessoas vão para aproveitar. Então o que que acontece? Em Malta, é um bairro, é uma cidade? Fayetteville é o quê? É um bairro, porque acho que é San É um Júlio, bairro? É. não sei. É É tudo. uma ruazinha. É uma ruazinha que tem vários. É quase um barzinho, nem é uma balada, porque é tudo muito pequeno. E é uma grudada na outra. E o legal de lá é que você não paga para entrar em nenhuma. Então, eu particularmente tinha uma que chama Nordic, que eu adorava, que tocava música dos anos 2003, 2004, tocava rock. Então, eu adorava ir lá. Tem o Native, que toca música latina, que era no final onde eu ia mais, porque eu morava com as minhas amigas colombianas e elas amavam ir lá. E tem muita variedade, mas é sempre uma loteria. Você nunca sabe se vai estar vazio, se vai estar cheio, como que vai estar. Então, bebida lá, assim, não é caro, mas também não é de qualidade. Eu bebia cerveja, porque aí sim, era uma Budweiser, não tem. Quando a grana estava curta, eu levava bebida na bolsa, assim, uma dose, alguma coisa, para acabar tomando lá, porque eu também sabia da qualidade, né, da bebida. E não tem dia. Porque Malta também é legal comentar. Não é igual no Brasil, que as pessoas trabalham de segunda a sexta. São raras pessoas que trabalham de segunda a sexta. As pessoas trabalham muito em turnos, então trabalha de terça a domingo numa semana e na outra semana de quarta, sei lá, a segunda. É verdade. Então, o sábado e domingo dessas pessoas é uma segunda e uma terça, uma quarta e quinta.
Qualquer dia é dia, né, em Malta. Isso. E uma amiga minha que morava comigo, ela trabalhava em turno, então eu chegava segunda-feira à noite e falava assim, aí, vamos sair? Eu falei, você tá louca que eu trabalho amanhã. E eu acabava indo com ela, então assim, e depois me lascava para trabalhar. Então assim, todo dia tem coisa para fazer. E é muito legal. Assim, eu gostava bastante, às vezes cansava, né? Um pouco, porque as músicas às vezes é as mesmas e tal, mas a Kátia tá rindo, mas eu adorava ir para lá e eu me diverti muito. E acabei virando uma bailarina, porque eu amava sair para dançar. Na verdade, eu sempre brinco quando eu comento de Malta, que eu falo assim, se você tiver amigos estratégicos, você consegue ficar bêbado de graça naquele lugar, assim, para E sempre. tinha uma coisa importante. Quando eu estava meio sem grana, normalmente de segunda e terça, eles dão vale drink, é um papelzinho. É, Aí, às vezes, eu passava lá na frente de segunda e terça só para pegar os vale drink para poder usar no fim de semana. eu não ia, né? Que eu vim casada, tudo, então eu não saio. Mas como eu trabalhava em escola, eu conhecia todo mundo, porque assim, outra curiosidade de Malta é que segunda-feira tem Welcome Party, né? Que é a festa de boas-vindas. Boas-vindas. Então, segunda é o dia que pega mais lá em Malta, né? O dia do fervo é segunda, eu acho. Então, assim, todo mundo de todas as escolas que chegou novo vai para lá segunda. Sim. Daí a escola dava muito free drink pra galera, né? Então, assim, tinha a pessoa certa, tinha um bolão, assim, pra dar pra todo Não, mundo. o Rafa, meu amigo, nem sei se ele está aqui. O Rafa, quando antes ele mudar para a Inglaterra, ele me deu um bolo que acho que eu até devolvi para ele agora quando eu fui embora, que eu nem usei. Eu tinha free drink do Native, porque eles não dão free drink lá, que deve fazer, tipo, muitos anos sabe, que foi impresso aquilo, porque nem existe mais. Então, assim, é um lugar de diversão, né? Então, assim, para intercâmbio, é um lugar que você estuda, você se diverte, é seguro, né? Que Sim. você consegue ter todo esse tipo de experiência e ainda assim, se você focar bem, você consegue arrumar algum emprego, né? Consegue. Não, tem muita oportunidade, né? E acho que consegue somente acho que profissões especializadas, sabe? Se você tem alguma profissão, tem oportunidade de mal. É dar um pouquinho uma focadinha no inglês e Uhum. tem marketing, contabilidade, acho que até recursos humanos, TI, tem um monte. Então, Uhum. assim, tem muita oportunidade. É. O Weber está perguntando qual a melhor experiência que você já viveu pelo mundo. Boa essa pergunta, eu gostei. É. Para mim, não, sem dúvida, morar em Malta, meu coração mora aí. Ah, a E Lua é acho que falta chapa. eu sou suspeita. Mas Malta, para mim, o que eu gosto muito de Malta é a facilidade de viajar também. Então, assim, eu era a rainha das passagens aéreas. Nossa, verdade, gente. Ou mulher que viaja, viu? É, eu viajei bastante. Então, eu fui para lugares que eu nunca imaginei. Eu fui para a Sérvia, por exemplo. Eu fui para a Rússia. Eu fui para a Jordânia. Então, assim, para lugares. Eu fui para Budapeste. Inclusive, Budapeste recomendo muito. Para mim, é a melhor capital da Europa para ir. Eu viajei muito. Então, assim, sempre que eu podia, eu estava viajando. Eu juntava 150 euros e era meu orçamento e era o que eu tinha para gastar. E tem uma outra coisa também legal, não sei se o pessoal conhece, do Couchsurfing. Para viajar é bem legal. É uma Sim. comunidade também que as pessoas te hospedam na casa dela, normalmente mais por uma experiência, mais uma mentalidade de viajeiro. Então, também fiz em Moscou, foi bem legal a experiência, dá um pouco de medo, né? Você A fica no... casa era um pouco. A ideia é você ficar no sofá da galera. Isso. Normalmente de até 2, 3 dias as pessoas liberam. Uhum. E essa também foi uma experiência. Oi, Ih, oi. foi. Voltou? Voltou. Mas Foi então, bem bacana a experiência. como você se planejava nessas mini viagens suas? Como que era? Conta um pouquinho assim. Normalmente,
Eu guardava 150 euros por mês e era a grana que eu tinha para viagem. Uma Era viagem. mais ou menos isso que eu fazia. Uma viagem. Show, hein? Porque era Aí, um fim de semana, né? aham. Não, mas maravilhoso, né? Daí você se Sim. programava direitinho para comer, então era tudo incluso nesse 150. A passagem já estava Isso, paga, isso. e daí a E era o que eu acomodação fazia. ou não? Não, a acomodação era de 150 euros. Show, hein? Aí você ficava bastante em hostel, então. Só em hostel, né? Acho que eu não fiquei em um hotel. É. Aí só explicando um pouquinho, né? A diferença de hostel, de hotel, assim, hostel é mais para Isso. quem é para jovens, né? Para o pessoal que quer ficar Para mais jovens. É. Mas, mas sabe que hoje em dia não, tem muita família que fica em hostel já, viu? na Eu verdade depende. encontrei muito mãe e filho também, casais. Uhum, uhum. É, eu acho que, na verdade, hostel é legal para você fazer amigos também, né? Eu acho que você tem bastante interação Sim, quando é em hostel. Muito mais do que em hotel, né? Hotel é ajuda muito muito, sem dúvida. individual, tudo, né? Então, quando você vai para um lugar e quer conhecer gente, quer conversar, eu acho que o hostel é muito melhor, Sim, sem dúvida. né? Eu recomendo assim muito. Agora com o Covid, mas graças a Deus, né? Já tá melhorando as coisas, acho que é um pouco mais complicado, porque você divide o mesmo banheiro, né? O mesmo quarto. É, Mas daqui a pouco já vai estar tudo normalizado, aí acho que coisas vai ser melhores. uma boa opção outras vezes. Quantas, Sim. quantas viagens você fez no total, então? Quantos países você foi? Você viajou, hein, mulher? Viajei. Acho que 21 países foi? Em o quê? Quanto tempo? 2 anos. 21, mas de viagem acho que foram quase 30, porque eu repeti, né? Alguns países, né? Igual eu fui para Berlim uma vez, depois eu fui para Munique, Budapeste eu fui 2 vezes. O que Entendi. mais? Na Itália eu fui Veneza, Milão e Turim. Aham. Fiz Roma também 2 vezes. Na É, França eu fiz Toulouse e Bordeaux, visitando nossa amiga Kátia. está aí? A Espanha eu fui para Barcelona 2 vezes. Então, assim, Nossa, hein? Você. Eu sempre falava assim, eu nossa, aproveitei. curte viajar mesmo, é que nem você falou. Foi escolhas suas da sua vida, né? Sim, Vou fazer mais isso? Não, não, vou guardar para viajar, né? isso. Eu não saía para comer muito aí em Malta para poder viajar. Então, normalmente eu comia em casa e só bebia fora. Uhum. Bebia fora. Mas isso era uma opção muita, né? Bebia Era uma opção fora, minha, quer dizer. bebia fora ou levava na bolsa, né? Na bolsa, sem vergonha nenhuma. Ó, aqui também ó, entrou a Tami, que eu conheci ela em Malta quando eu fiz intercâmbio. Uhum. Outra apaixonada pela ilha me foi visitar. Todo mundo E da ilha aqui hoje. Hoje a live tá mais sobre Malta do que Malta, é. não tem como. Mas, sim, mas acho que tem muito lugar bacana também. Mesmo na Espanha, né? Madrid é legal, Barcelona dizem que é legal. Acho que Málaga tem bastante escola. Não, Valência tem também, não tem? Uhum. Sim, Na Espanha. sim, sim. Então, tem muito lugar bacana, acho que para fazer. Aí, aí outra coisa, assim, o que você faria diferente se você fosse vir fazer todo esse rolê de novo, assim? Como que você O que eu faria? faria diferente? Como eu estava insegura com o meu inglês, quando eu comecei a procurar emprego pelo LinkedIn, eu comecei a procurar cargos mais baixos do que eu tinha aqui no Brasil. Uhum. Isso eu me arrependo um pouco. Eu deveria ter tido um pouco mais de paciência e não ter voltado tanto, porque eu voltei meio que a fazer o que eu fazia 10 anos atrás. Uhum. Isso eu achei, eu vou lá para viver, para ter uma vida tranquila, isso não vai me incomodar, mas me incomodou muito. Hum. Então, se eu pudesse, eu teria um pouco mais paciência para procurar o emprego. Eu não aceitaria a primeira coisa que me apareceu. Uhum. Uhum. Analisar Eu mesmo. acho que eu teria analisado um pouco mais e escolhido mesmo, sabe? O que seria bom para mim, o que teria mais a minha cara.
Aham. um Ser meio. pouquinho mais e não me jogar no primeiro, sabe? Só porque ia me dar o visto. Aham, aham. É, na verdade, também isso é uma coisa interessante você comentar, porque quando você nunca fez isso, quando você não sabe sobre isso, você acha que é muito impossível, né? Então, o que vem, você acha que, nossa, é esse, né? E na verdade, Sim. não necessariamente, né? Se você consegue se comunicar, você consegue mostrar Uhum. o seu trabalho, no Brasil a gente é muito mais especialista nas coisas do que aqui na Europa, Muito, galera. muito, muito, Então, muito. isso é um O ponto. brasileiro, meu, é muito foda mesmo, assim. Somos muito bons em muitas coisas. Uhum, uhum. Essa é a verdade. E, às vezes, a gente às vezes valoriza tanto o que é de fora, tanto o gringo, né? Eu vejo muitos lugares que falam, ah, fulano é de não sei de onde. A gente sempre está valorizando as pessoas de fora, mas a real é que, meu, a gente é muito foda. É, não, e é mesmo, assim, porque nós brasileiros, assim, a gente é muito mais especialista e trabalha muito mais do que a galera aqui da Muito, Europa muito, muito, que mora muito. aqui. É bizarro, assim, como a galera não trabalha, né? É, é bem diferente, assim. Tem gente que trabalha, mas acho que É a gente é cultural. muito mais generalista, a gente é muito mais flexível, maleável. É, Sabe, o jogo de cintura, acho que bem por aí. é bem E cultural. outra, sim, e outra coisa, né? Eu, brasileira, mulher, morei em 2 países, com visto de trabalho, não com passaporte europeu, sabe, assim, por correr atrás dos sonhos, por acreditar, por ter uma rede de apoio, né, da minha família, por ter um planejamento, por ter vocês, né, meus amigos que me ajudaram, porque nem sempre foi fácil. Mas assim, se você tem um sonho, meu, se organize e vai. Não fique esperando para daqui 10 anos e se, porque ai, meu inglês, não, executa. Faz um checklist e vai embora. Não é Essa verdade? é a dica que eu dou, assim. Com certeza. E eu acho que, e de novo, assim, falando, sabe, o intuito da Exchange Club é esse, realmente, sabe? É de ter um lugar que todo mundo ache as coisas que precisam para fazer essa jornada, para concluir Isso. esse processo, sabe? Então, assim, não só de intercâmbio, mas, assim, é gostoso ver a galera que mora fora e ver, puxa, dá para fazer isso. Então, assim, essa coisa de não saber por onde começar, de não saber que tipo de informações que você precisa ter, que tipos de dica que você precisa, é Sim. uma coisa que você consegue encontrar bastante lá, sabe? E daí a gente também usa uma tag lá na plataforma que é dúvida, que daí a gente fala Uhum. para todo mundo que se cadastra lá. Então, quem não Sim. tá, entra no meu perfil aqui da Exchange Club, que tem um link para estar indo na plataforma, e daí lá você consegue usar um tag de dúvida e colocar suas dúvidas, que assim, você pode achar que é boba, mas Não, todas dúvidas são pô, válidas. é, e assim, Sabe? e cada pessoa tem uma vivência diferente, né? Então, assim, cada um vive de um jeito, cada um tem seus valores, sua forma de viver. Por exemplo, eu posso comer muito mais, sei lá, chocolate do que a Mariazinha, que come muito mais fruta. Então, sabe, o meu orçamento fica muito mais caro do que da Mariazinha, e tudo bem também, e é uma forma de que tá lá, de que tá todo mundo vivendo, né? Então, assim, Sim, sim. não Não, e tem, tá tudo bem, exatamente isso. e não tem certo e errado, né? Então, assim, você tem que pegar o máximo de informação que você consegue de pessoas que estão disponíveis para te ajudar e montar a sua e tentar se, Uhum. se, se. Esqueci a palavra. Se Mas se, planejar, se se planejar. organizar. A palavra veio em japonês aqui agora. Como que era? E aí, assim, é esse intuito de facilitar todo mundo a poder viajar, que é muito gostoso, né? A gente gosta, né, Lu? Não, sem dúvida. Agora sim, o que eu digo, né? Para mim, se eu puder dar 2 dicas chaves, assim, meu, se planeja financeiramente um pouco. Meu, tenha uma cobertura de saúde boa e tenha uma grana que se dá um BO e se tiver que pegar o primeiro voo amanhã pagando R$ 8.000, você vai conseguir voltar. Aconteceu isso comigo. Eu, quando eu estava em transição para a Espanha, veio a pandemia.
Eu fui embora de Malta em 24 horas. Eu Foi? peguei o primeiro voo e fui embora. Eu fiz a minha mudança. Ó, quarta-feira eu comprei a passagem 8 horas da noite para ir pela Turquia, porque era o único caminho que estava aberto. Fiz a mala de quarta para quinta, as malas, né? Porque era uma mudança de país. Trabalhei na quinta-feira até as 3 horas da tarde, fui para casa, peguei as malas e fui embora. Sim, eu lembro, loucura. Sim. E assim, morar fora, a gente tem que ser muito cauteloso também. Porque, por exemplo, em Malta, né? Tem as praias que são de pedra. Eu sempre tive medo de torcer o pé, porque se eu torcer o pé, lascou, sabe? Quem que vai me ajudar a dar banho? Não dá para ficar contando. Não dá para ir para casa de alguém, né? Vai criando uma rede. Mas na hora de um banho, então a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque a gente tem que tentar não passar a responsabilidade das nossas coisas para os outros, entendeu? Então, assim, sei lá, você tá sem convênio. Se te dá um BO, o que você vai fazer? Você vai fazer uma vaquinha para te ajudarem a pôr um gesso? Não dá, sua família vai ficar preocupada, entendeu? Se dá um BO, por exemplo, se dá um BO comigo lá na Espanha, se eu não tiver um convênio médico, ou sabe, como ser atendido, ou tá de forma regular, entendeu? Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe vão vender o que eles têm, não tem para pagar cobertura médica para mim. Então, assim, a dica que eu dou é: se organize, guarde uma grana assim, vale muito, muito a pena essa experiência. Se der tudo certo, beleza, você usa para viajar, você usa para outras coisas. Mas se não der, você fica tranquilo, sabe? Sem depender de ninguém e poder voltar ou ir para onde você estiver aqui na hora que acontecer algum BO. Não, verdade. Isso é super importante, assim, de Sim. ter pra onde correr, né? Porque você também fica com um respiro maior, né? De não Sem estar dúvida. dando. Eu sempre brinco assim, eu sempre comento com o pessoal que vem fazer intercâmbio, eles falam assim, não é mais fácil chegar e procurar algum lugar? Eu falo assim, só que assim, quando você chega, se você não tem as manhas de procurar as coisas, é muita pressão para muita coisa, sabe? É, Então, também não você, recomendo. você, Recomendo o primeiro mês, pelo menos, você já ter certinho. você tem que ter pelo menos um mês de acomodação certa. Se der 2 meses, é mais caro. Mas você não vai ter aquele desespero de estar procurando algum lugar, sabe? Então, assim, é muito Sim, complicado. Igual o translado, sabe? Quando você chega a algum lugar, não é mais fácil eu pegar um... Tipo, mas só que assim, você sabe aonde você tem que ir, você nem sabe com qual... mala, é loucura. Então, assim, são coisas que não precisa, você não precisa passar por isso, sabe? Tipo assim, são economias que não compensam. Então, assim, tudo que Sim, você planejar e guardar, sei lá, 5 euros a mais, né, 20 euros a mais por mês, já cobre isso daí, você tem esse tipo de respiro, assim, para sua viagem, né? sim. Então, essas dicas são muito importantes, né? E outro dia eu tava fazendo outra live e uma menina tava falando que ela sempre viajava sem Wi-Fi e ela passava vários perrengues. Tipo, gente, sem Wi-Fi também não dá, né, pra viajar. Não, não dá. Comigo aconteceu na Sérvia, a Sérvia não é da União Europeia, eu nem me liguei, porque hoje em dia, quando você tem o chip, né, na União Europeia, ele tem cobertura em todos os países. Nem me liguei. Não tinha nem baixado o mapa offline, nada, não sabia nem como Nossa, chegar no hostel. Por sorte, nossa. um anjo, um casal que eu encontrei no ônibus do aeroporto. Ah, Aí eu porque tava só com a mochila, aí beleza, não precisa de transfer, né? Eu peguei um ônibus. não, e outra, Compartilhou a internet, eu consegui achar. você já viajou horrores, você já sabe falar inglês, aí é outra coisa, né? Ah, Aí não, sim. vai, né? Não, mas viajar sem internet também não recomendo. E Não, viajar com muita coisa na mala, gente, não façam isso. Não vale a pena. Lave roupa, reutilize roupa. Não fica carregando peso. Fechar a mala é um inferno. É outra dica que eu dou. isso daí é só para quem viaja muito, Lu, porque quando você tá no começo das viagens, você quer levar a casa. Aí você vai diminuindo, você vai diminuindo, você vai diminuindo, chega uma hora que você só leva uma blusa e tá tudo certo, né? Agora onde eu moro no quarto andar e não tem escada, né? Então eu tenho que descer as malas sozinha. Aí eu falo para os meus sobrinhos, se alguém reclamar que eu só trouxe roupa de presente, porque
Não é nem pelo preço, é o trabalho que dá de descer essas malas e sair carregando, né? Até aeroporto, chegou no Brasil, tudo. Aí se alguém reclamar que só não ganhou brinquedo, que só ganhou roupa. Ai, Lu. Então, obrigada pelo tempinho, adorei o papo. Imagina, Acho que foi bem imagina. legal para quem conseguir. Tipo, acho que as pessoas conseguiram ver mais ou menos a diferença, né, para trabalhar no exterior, que é possível também, né? Sim, é possível. É questão de organizar, se preparar E e focar, ter né? coragem. E ter coragem. Ter coragem é importante. E Sim. aí, então, gente, quem quiser, né, ver mais conteúdo sobre morar fora, intercâmbio, vários tipos dicas, né? Entra lá na Exchange, a link tá ali na nossa bio. E é isso, gente. Estamos aqui para poder ajudar sempre. A Lu, vou cobrar ela para postar alguma coisinha lá. Sim, do LinkedIn, eu ajudo. Pode contar comigo. Tá de boa. E aí a gente se vê mais por ali também, tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada, viu? Beijo. Saudade de Tchau. você. Tchau. Também. Tchau.